Logo para começar, exponho a minha fragilidade intelectual. Estava a testar o som, mas isto não está a dar. O microfone tem alguma falha. E o que é que estava a ocorrer com o vosso amigo podcaster Roberto Gamito, cujo corpo é tão apetecível em todas as longitudes e latitudes, em todos os pontos do globo, ou no planisfério, se vocês forem mais amigos das teorias da conspiração. Há pessoas, e mesmo mulheres, a adorar este corpo, que, sob todos os prismas e sob todas as esferas, é apetecível, faz salivar até mais criteriosa cona. Isto não são ficções. É a mais pura das verdades, e se é assim, nunca poderá viajar até aos Estados Unidos. Cá estou para revelar a minha estupidez graçante. Não é que faltassem exemplos. Podem ouvir um episódio ao calhas e volta e meia admirar-se-ão, se for a primeira vez, é claro. Olha, o rapaz está a ser estúpido. Outra vez e outra vez. Ao menos é coerente. Uma coisa que falta ao nosso século e, está bem de ver, às pessoas que nele habitam. Estava a testar o som. Não está a dar e não tinha os fones. Este rapaz está tão espatifado a nível intelectual. Tenho fodido muito. Tenho despendido muitas energias na prática coital. Dedos, picha, o corpo todo. Estou a testar toda a minha anatomia no corpo do outro. Volta e meia é um pénis residente, outras vezes são os dedos. E tenho aprendido muito sobre umidade. Tem chovido muito, há poucas abertas, e eu começo a sentir, não ao olhar ao espelho, pois aí vejo um estranho. E o que é que faz um estranho em minha casa? E eu não sei se tenho uma crise existencial, se telefono para a polícia. Está um estranho na minha casa, descreva-me. É exatamente igual a mim. E a polícia, mais dado a estas coisas do rigor, tem certeza que não é o seu reflexo. Há fortes possibilidades de o ser, mas não quer vir cá à casa fazer-me uma mamada. E o polícia, estou em horário de trabalho. Só faço mamadas em regime pós-laboral. E é por isso que a economia não vai para a frente, nem vai para trás, nem vai para a frente. Não conseguimos colher a felicidade. Brotam de todas as esquinas e mesmo em alguns palanques, palcos ou paletes, certas palestras motivacionais em que a pessoa mal chega ao palco já está a pedir palmas e nós estamos ávidos de ingressar numa tribo feita a queima-roupa e mal abre a boca, a felicidade é tudo o que nós procuramos e batemos palmas e batemos palmas. E as moscas, que até então estavam em segurança, a debicar os seus poitinhos metafóricos ou mesmo literais, pois a metáfora não alimenta o homem, a não ser a sua mente. Mas no caso da mosca, não quero relegar a mosca para um plano inferior. Pois eu, enquanto gordo, identifico-me com a mosca. Não sou muito diferente da mosca. Com exceção dos olhos, a mosca tem uns olhos formidáveis e os meus estão em decrescendo. Cada vez vejo as coisas mais desfocadas. O mundo está a ser alvo de um crime tal e está com receio. E então desfocou-se todo. É o mais provável. A outra hipótese é que eu estou a ficar pitosga. Estou a ficar pitosga, mas isso não me agrada. E como eu colho este tipo de postura nas redes sociais, diante de uma hipótese verosímil, mas que não me agrada, e diante de uma implausível até ao tutano, mas que me favorece, é claro que eu opto pela segunda. Estamos maluquinhos? Então agora vou ter uma relação adulta com o mundo? Numa sociedade que elogia com toda a sua saliva a juventude acima de todas as coisas e escorraça a morte para debaixo do tapete? Em certas religiões e em certos textos e em certas fantasias como o tapete de Salomão,
Aquele gajo que alegadamente tinha um tapete voador, nem que seja nas 1001 noites. Não quer pôr o pescoço da Sherazade ao barulho, que enredava histórias atrás de histórias e ia fugindo à morte. E só funcionou com ela. Aquilo que nós sabemos, vamos acreditar nas pessoas. Se eu não acredito nessas pessoas, eu quero acreditar nessas pessoas. De que me vale acordar todos os dias bem disposto se assim que eu abro a porta não acredito no outro. O outro é o inferno, que dá muito jeito nestes tempos mais úmidos e mais frios. Se o outro fosse o paraíso, e isto vai engrossando, vai ganhando volume só ilusoriamente. Túnel de vento, outra forma de explicar isto, é como se fosse algodão doce. Nós pomos o nosso pau, o nosso modesto pau, e isso é apenas a coluna vertebral de algo doce. E pomos naquela maquineta do algodão doce, vou acrescentando órbitas de açúcar, vai ganhando volume, o pau desaparece no meio de tanta doçura e fica ali um corpanzil de algodão doce. No entanto, esse volume é mais ou menos fictício, pois basta espremer o algodão e ele revela-se enfezado. E eu noto. Sou obrigado a dizê-lo, pois não tenho mais nada na cabeça. Muito daquilo que nós fazemos é exatamente este gesto de pôr o pauzinho na máquina do algodão doce. Quando nós queremos vender uma ideia, seja na vida cotidiana, seja mesmo quando um gajo tem um quadro branco atrás ou está a projetar merdas, cuidado com essas pessoas. Se vos aparece alguém, tem uns minutinhos para ver o meu PowerPoint? Não, prefiro as testemunhas de Jeová, que pelo menos são chatos analógicos. Essa malta dos Jeovás, essa malta dos chatos analógicos, espatifam árvores. Mas a árvore fez alguma coisa que se veja? Dá-nos oxigênio. Dá a vocês que eu sou asmático. Eu lido bem sem oxigênio. Eu sou uma pessoa resistente. Eu acho que se espatifar tudo, que é como quem diz uma espécie de apocalipse, agora não sabemos se há zombies, também os zombies estavam mal servidos. Se vivermos num apocalipse zombie, se bem que, não sei se estou a dar spoilers, mas é uma espécie de redundância. O apocalipse, tal como vê na Bíblia, é o episódio em que o Cristo desce à Terra, também demorou tempo para caraças. Um gajo à espera, ou pelo menos os crentes, que têm mais tempo. Eu não tenho tempo para esperar por Jesus, logo converti-me à religião do meu século, que é o ateísmo ou, como eu gosto de dizer, o consumismo. Ninguém mais diz isso. Eu sou aquela figura, o influencer, que diz uma frase que toda a gente diz, mas não tem força para meter aspas. E por isso digo que é minha. Eu aproprio-me do lugar comum e mobilo esse lugar comum da minha ignorância. Está aqui uma bela casa, valorizei o meu século. Isto para dizer o quê? Apocalipse zombie é uma redundância, pois Jesus Cristo desce à Terra e o que é que ele faz? Fala com as pessoas? Não fala. Para já deve estar tudo espatifado. Mas uma das primeiras coisas é ressuscitar tudo em barba. Quem estivesse no cemitério a fazer as suas coisas, supondo este cenário, vamos blasfemar, se não aguentam com a blasfémia, e agora vou fundo, eu vou muito fundo na história da blasfémia. Há a história da infâmia, do escritor argentino, e eu vou pintar numa tinta que não vai desaparecer uma das páginas mais gordas da blasfémia. Se eu vivesse noutro século, ia direitinho deste podcast para a fogueira. E ia bem, há sítios piores para visitar. Eu já fui a sítios em que disse, olha, antes uma fogueira. Sei lá, a Capela dos Ossos em Évora. Eu não sou um cão, isto não me interessa. Está bem, caveiras empilhadas. E então? O que é que querem que eu retire daqui? Ok, organização, um cemitério sueco. Noutra vida fomos suecos? Agora a forma como nós usamos o cemitério, uns aqui, outros ali, não há espaço para enterrar. Aquilo que a minha ex-namorada dizia, vamos acabar porque já não há espaço para enterrar. E eu vestia-me de preto, punha um chapéu de coveiro e ia a cantar uma música cujo fim era Eu sou o cangalheiro. E lá ia eu,
todo contente. Mas suponham esta situação. Jesus vai em direção à Terra, no seu elevador cósmico, e naquele momento, no sítio onde Jesus vai aterrar, que calha a ser um cemitério, há uma figura que existe, tanto na comédia como na vida real, que é o necrófilo. Está a profanar o túmulo. No entanto, haja tempo para agraciar esta pessoa com um elogio graúdo. Não é um profanador reles, daqueles que espatifa, escavaca o túmulo só por espatifar. Ai, não tenho nada para fazer, não há uma merda que se veja na Netflix. Vou ao cemitério, vou espatifar um túmulo, pontapés nas flores, marretadas nos vasos, e assim é que eu estou bem. Ao menos não gasta dinheiro na terapia. Antes isso do que se meter nas internets. Pelo menos afastou-se dos ecrãs, e isso deve ser elogiado, mesmo que nos falta voz. Aí pedimos a alguém para falar por nós, como em outras situações. Essa pessoa não merece o nosso elogio. Essa pessoa merece um elogio mediano. Está a profanar túmulos, podia estar a estragar a vida aos vivos. No entanto, há pessoas que profanam o túmulo com vista a retirar prazer. E eu não sou o mais, não sei se é criterioso, não sei se é o mais exigente. É claro que é um espectro, depende do dia. Há estações, nesse aspecto sou muito mulher. Eu umedeço, não sei se propendo para a umidade, mas vá, em tese, encrespa-se aqui o mastro e fico com vontade de esvaziar os barris, como dizia o Rabelais. Encho folhas e folhas a adjetivar colhões, que é das coisas que mais fazem falta à literatura e à vida. Há de chegar o tempo, e se ninguém pegar nisso, pego eu. Daqui mais 15 anos, quando a vida já for o que é, quando já não houver mais chulavancos e pronto, está feito. Estamos aqui a aproveitar as últimas linhas do pós-fácil, enquanto não veio um derradeiro ponto final, e aproxima-se a ceifeira e nós dizemos para empatar. Vai um joguinho de xadrez e ela, foda-se, pensas que isto é o filme do Bergman? A vida não é preto e branco. Vai ajeitando os colhões que vais desta para melhor. Não queres beber nada? Isto às tantas parece o conto do Woody Allen. Aquelas falas mansas para tentar adiar a morte. Mas a morte tem merdas para fazer. A morte tem merdas para fazer. E nessa altura, ou um pouco antes, já que não temos nada a perder, dou 3 pancadas no balcão, certeiras, como se fosse teatro, sons que não são ambíguos, toda a gente sabe, isto é uma obra de arte, isto são pancadas para um ouvido não treinado, mas isto é Beethoven no balcão. O taberneiro arregala os olhos até a alma e eu começo a debitar colhões adjetivados. E digo, quem és tu? E eu digo, sou o Alfredo Manel Silva. António Alcestes, Diógenes, Homero e para atalhar Arthur. Seria demasiado se eu dissesse o nome de uma ponta à outra. Não estamos num sketch dos Monty Python. A morte que estava ali em vias de entrar deu um pontapé na porta e escavacando os ossos. Está aqui a foice, vou beber só um copinho de água que é para não embaçar. Isto é tudo uma coisa que podemos desenvolver noutros dias, havendo felicidade ou depressão. Estava o necrófilo a praticar o amor, que é dos melhores exercícios noturnos ou diurnos, dependendo das vossas dietas de carne, seja como for. É um desporto que eu aconselho. E a dizer que tem idade, não estamos na antiga Grécia, onde se incentivava os pederastas. É pederastas que se diz? Pedófilos, vá. São pessoas que chegaram até aos nossos dias. Já viram as coisas que desapareceram ao longo dos séculos, dos milénios? Ou que chegaram a nós só fragmentos? E nem estou a falar de dinossauros, tipo um ossinho. E esse ossinho, vamos lá ver, que eu gosto também de falar destas coisas pequenas. Eu identifico-me logo, olho para baixo, é mesmo isto, esta pilinha é o resquício de algo muito maior que eventualmente, nos olhos certos, transformar-se-á num mastodonte.
Seja como for, não deixa de me espantar. Um ossinho, e às vezes nem chega a ser um ossinho, é o fragmento desse ossinho. É o suficiente para fornecer postos de trabalho. Andamos aqui com esta ficção de economia, o progresso, a eficácia. Temos de chegar mais rápido ao ponto B. Mas partimos de onde? Do ponto A. E o C? Está bem. E o D? Não, que não sabemos o abecedário. Sabemos até ao C, sabemos papaguear esta linguagem simbólica, mas não despeçam o abecedário. Porque às tantas, eu no outro dia estava a fazer tempo até à próxima cona e estava a soletrar o abecedário. A, B, C, D e o resto vem nos livros e dei-me conta. E se o abecedário é o pai da linguagem cifrada e não passa da maior sigla de todas? Ficam com esta que é para a vossa cabecinha ficar insuflada de mistério. As mulheres gostam muito de mistério e é por isso, quando elas viram as costas, eu desapareço. Vestido de ninja, porque o preto favorece os gordos. E enquanto gordo, eu não sou omnívoro. Roberto, tu és homem. Já sabemos o que és. Mas és omnívoro como todos os homens. Se tiveres uma fraqueza, és vegetariano, vegan. Outra versão agora mais recente, há outra pod mais recente, não vou arriscar. Eu agora não consigo pronunciar porque a palavra é nova. Ainda não arranjei espaço aqui no cérebro para a enfiar. Isto vai faltando espaço nas prateleiras. Agora tenho de trabalhar com a prata da casa. Sei cona, sei picha, sei brócolos e couve-flor, não é couve-flor, são brócolos albinos. Como disse o nosso russo, o nosso literato, o nosso escritor russo a residir cá, o Tiagovsky. Cada país tem os skis que merece. Os outros têm o Dostoiévski, nós temos o Tiagovsky. São literaturas merecedoras da nossa pupila mais faminta. Vá, à falta de melhor termo, até porque o nosso vocabulário nunca encontrará um termo como deve ser. Já agora vamos fazer esta crítica que interessará surdos e manetas. Apresento-vos o microconto, a pessoa que era muito supersticiosa, tão supersticiosa que deu um passo atrás, pisou uma mina pessoal e ficou apenas com a perna esquerda. Ficou a perneta. E nunca mais conseguiu entrar em lado nenhum com o pé direito. Doravante, porque o azar e a sorte existem, sentia-se a pessoa mais azarada do mundo. E essa pessoa chama-se Roberto António. Assustei-me. Quando ouvi este podcaster a dizer Roberto, tu queres ver? Minha vida não está assim prenhe. Não está grávida de sortes. Não. Eu tenho jogado à raspadinha, ou pelo menos raspo paredes que estão a desfazer-se. Vou raspando, não tem prémio. Ah, Roberto, mas isso não é uma raspadinha. Eu já tentei raspadinhas e o resultado é igual. Não há prémio. E se é para fazer o vício de raspar, eu às vezes pego numa moedinha, numa fachada decadente e vou raspando. Há quem use espátulas. Mas isso não alimenta o vício, porque eu nunca usei uma espátula numa raspadinha. Porquê? Porque a sociedade oprime. Eu não sou culpado de nada. Depois de comer o terceiro Big Mac, dou uma pancada na mesa, que eu gosto de pontuar as coisas com pancadas na mesa, e digo, então mulher, já chegou? E toda a gente olha para mim como se fosse a primeira vez que alguém sentisse falta do mulher. Aparece-me um misantropo, aparece-me um doente imaginário, aparece-me um tartufo. E que é um tartufo? Vai para a cona da tua mãe, pá. Não percebes as referências, pá. Podia-me sentir culpado se eu fosse uma pessoa da nova geração. Se eu fosse uma pessoa da velha geração, com a cabecinha analógica. Eu tenho a cabecinha digital. A minha cabeça é omnipresente, está em todo o lado a não fazer nada. Aproveito isso para arrotar, pois estive a comer fast food, e é isso que é aconselhado por todos os nutricionistas e por um dentista em 10, aquele que não concorda com os outros 9, aproveitou para fazer uma perninha e correu com calções de maratonista neste raciocínio que eu estou a lançar, tipo, como é que se chama aquele gajo que dá cartas? Um talentoso? Não, é um gajo que está só...
É o gajo, agora está-me a fugir o nome, o gajo do póquer, aquela pessoa com poker face que está a dar cartas, que supostamente é neutro, está a dar cartas, se bem que se estivesse a dar cartas não estava ali, estava numa profissão como deve ser, a trabalhar no campo, ou a acordar cedo e ir para a faina, ou a acordar cedo e ir para o pão, ao forno, num campo. Época 39-45 já foi, e agora temos esta época de 24-25 e vamos ver se o Sporting é campeão e não acabamos todos tristes. Se eu sou sportinguista, sou, mas não praticante. As derrotas da minha equipa não me estimulam. Eu não vou mais alegre para o trabalho quando o Sporting ganha. Eu, nas imediações de um título que já não nos pode escapar, eu não visto um equipamento verde. Eu sou uma pessoa madura. Eu conheço pessoas. Houve uma altura em que o Sporting não ganhava nada. Segundo se conta, segundo os historiadores que gostam dessas coisas esféricas, eu recordo-me, tanto é válido para o Sporting como ao Benfica, quando estão muito tempo sem. Eu recordo que estava na faculdade e de repente, pessoas que pareciam suíças, neutras, todos fardados de igual dessa equipa, pessoas cuja boquinha nunca saiu palavras como futebol, Sporting e coisas assim, que o resto eu também não sei o nome dos jogadores, eu às vezes nem sei o nome dos meus tios, agora vou saber o nome dos jogadores. Flash mob de pessoas que tentam lucrar com a vitória alheia. Eu nunca quis lucrar com a vitória alheia, eu às vezes nem lucro com a minha, eu ando a trabalhar só para o Bono, o gajo do YouTube, isso já foi feito há milhares de anos. É uma piada que supostamente foi contada por 2 dinossauros. E eu não sei se isso vos interessa. Eu sou, enquanto gordo, culpo a sociedade, como. É o bom de ser ativista. Uma pessoa nunca sente culpa e foi por isso que eu deixei de visitar o padre. Às vezes vem-me na rua, oh meu amigo, não quer espiar os seus pecados, não quer aliviar o fardo existencial. Oh amigo, a sociedade é que tem culpa. Ir à casa do pai, não, eu fiz o teste da ADN e não sou filho de Deus. E sigo a minha vida com um charutinho nos beiços e com um copo com o sangue de Cristo a rodar, para dar aquela imagem. Há pessoas, e só isto já é triste, é o tipo de informação que devia abrir os jornais. O gajo, boa noite, e há pessoas. E só isto, para aí, cala-te lá que o gajo disse que há pessoas. Então, e depois continuava. Houve uma região, algures no mundo, no globo, vamos supor, que foi assolada por uma tempestade rara. Um furacão de pichas. E ficava tudo. Só em Portugal é que não acontece nada. E tentaram refugiar-se. Não conseguiram. Nenhum buraco era seguro. E vocês já sabem como é estas situações. Os que sobrevivem acham que sobreviveram graças a uma religião. E foi o que aconteceu. Converteram-se todos ao homossexualismo. Agora, sempre que vêem um pau, ajoelham-se. A fé é dos fenómenos mais bonitos. Já blasfemei, estava ao necrófilo. Vamos recuar alguns minutos. Posso dizer atrás, porque eu gosto de redundâncias. Agora são vocês, porque já que estamos aqui neste intermezzo, ou interlúdio, ou neste afago verbal, antes de engrossarmos no texto propriamente dito, que, a bem dizer, é improviso, porque eu nunca supus que vinha para aqui. Não houve apostas nem cavalos a apostar em mim. Porque os cavalos, como é que eu ia dizer? Não vou dizer nada. Não gosto de criar quesílias que me possam pôr em xeque em certos tabuleiros da sociedade. É por essas e por outras que nunca me observarão perto de uma toalha de piquenique. Pois vocês são literalistas ou pessoas que gostam de ver um sentido figurado onde não existe. Fala-se da negatividade do literalista, dos filhos do cíclope, que olham para todos como se fossem ninguém, mas aqueles que gostam de ver o sentido figurado de forma oportunística também são lixados. Vocês veem perto de uma toalha de piquenique daquelas aos quadrados, olha, está a pensar no tabuleiro de guerra. Eu não sou um general, eu só quero é encher o bandulho com bifanas e compota e cona se houver, e cona se houver. Agora se aparecer 3 ou 4 conas empilhadas numa toalha de piquenique, vou dizer não, já estou bem. Não estás bem. Se estivesses bem, ficavas em casa e comias uma sopa.
Há bifanas, há cona, comes tudo. Então, estamos parvos ou quê? Então, mas não vieste ao mundo para encher o bandulho? Ou como dizem os homossexuais, não vieste ao mundo para encher o cu? No que diz respeito à culinária, sou muito homossexual. A comida é para encher o cu, mais nada. Agora, fui muito revisteiro. Tenho de abraçar as minhas tradições. E o necrófilo estava ali a praticar um amor e de forma inspiradora. Não desistiu. Põe em mármore, põe em flores, põe em retratos a preto e branco e ele... Só o que faltava. Não vai ser esta malta que me vai impedir. É com restos e é já metade da pessoa que já está só esqueleto e ele, caralho, isto é que me dá tesão. E eu percebo perfeitamente. Eu já estive em certas pistas de dança a ver pessoas moribundas e não telefonei para ninguém nem pedi ajuda humanitária. Até porque, vamos lá ser sinceros uma vez na vida, que isto pode acabar amanhã e se calhar já vencendo tempo. A ajuda humanitária é dispensável. Ia dizer indispensável, mas é dispensável. Porque se quem não arrisca não petisca, logo o contrário deve ser verdade também. Quem arrisca petisca muito, ainda que no meu particular eu possa pôr aqui um argumentozinho a desfavor. Suponho que é por não arriscar que petisco muito. Eu sou gordo por não arriscar. Quanto menos arrisco, mais petisco. Mas isto pode ser a exclusão a esta regra quase absoluta. Perdoem-me este mamarracho linguístico. Se é quase, não pode ser absoluta. Perdoem-me vocês, como eu ia há pouco dizer, há aí cada vez mais uma espécie de pseudo-nazi da gramática com a quarta classe. Se eu apanho pessoas que podem ser intituladas, como eu disse, pseudo-nazis da gramática com a quarta classe, referirem-se a este podcast ou ao outro com um maior traquejo vocabular, pessoas que é pá, mas já, mas imagina e tal e coisa, lá vai ele, com risos e gritos. E depois há uma falha ou uma espécie de redundância, às vezes fica ali a meio caminho entre o certo e errado, e vocês, como já viram nos livros e como vocês já viram no TikTok, melhor dizendo, chegam-se à frente, é o meu momento de brilhar, ai eu vou corrigir o outro, ai, lá vai ele. Mas este gajo não me consegue dizer uma frase com 3 ou 4 palavras sem dar um ganido, um riso e tropeçar em 3 muletas, andar a fazer fisioterapia na língua, vai para 10 anos. E o outro diz, há anos atrás, lá vem ele, não se diz atrás. Não se diz é atrás desse cu que devia entrar tudo. Vamos lá ter calma, não conseguem dizer uma frase que se veja. Não conseguem, a frase vai a meio e diz, olha, e despede-se do dicionário de língua portuguesa. Não conseguem. Ficam todos contentes com esta superioridade intelectual espontânea, gerada no seio da conversa, no meio da conversa não, no seio da conversa, isso interessa. Se eu posso agarrar o tema no seio da conversa, é pá, chamem-me, nem que seja assédio. Do necrófilo está ali, tal, a fazer as suas. A sociedade condena, mas também o que é que a sociedade não condena, ou melhor, o que é que a sociedade não condenou ao longo dos milénios. É preciso não esquecer que até condenou o riso. Houve pessoas que começaram a desatar à gargalhada e foram para a fogueira. Vocês estão muito bem. Olham para o extrato bancário e dizem, Roberto, eu tenho aqui um contra-argumento. Deixa-te estar calmo que tu podes rir do saldo bancário. É com as tragédias que se fazem as melhores piadas. É mais fácil falar do que fazer. Porra, vocês só cospem grãos para a engrenagem, não me deixam a economia deslizar. Isto era muito diferente, pausa, há uns anos atrás. Vocês não interpretem isto literalmente. Eu fiz o reparo lá atrás, eu fiz isto de propósito. Deixem-se tangas, deixem-se de nudismos, a vossa família é disfuncional e quem usa calças na vossa casa é o cão. Conheço nudistas, pelo menos em certas ficções, e o nudista é aquela pessoa que eu gosto de contactar o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Eles ficam todos contentes, contactar com o meio ambiente, isso não tinha grande problema. O pior é que está a contactar com os meus olhos. Não quero que os meus olhos contactem com muitos escrotos. Eu não sou muito exigente. Não quero um carro grande, não quero uma casa grande, não quero 4 ou 5 conas quando eu chego à cama. Agora, nisto sou intransigente. Eu não quero sair à rua e ver cachos de escrotos a céu aberto. Não quero. Mas é a primavera, dizem-me vocês.
está bem, eu prefiro gatos. Eu prefiro, sei lá, um camelo a andar numa rua do Algarve. E não é uma metáfora para ninguém, é um camelo. É um camelo. O circo deixa de ter alimento para o camelo e diz, olha, vai à tua vida, e vemos 2 ou 3 camelos, um dromedário e um gajo do Chega pelas ruas. O que é que está aqui diferente neste grupo de 3? Ou foi o acaso, porque a vida é obra do acaso. E eu nunca me esqueço disso. Nunca me esqueço disso porque são tão raras que a memória guarda estes momentos de refostete que é como quem diz de fornicação. Estava a foder em cima de uma mesa de jogos de tabuleiro. E ao lado estava um punhadinho de dados. Eu, não, minha querida, não me fodes, porque se eu te fodo, a vida é obra do acaso e às tantas não sabemos o que é que pode acontecer. Esporre-te para a cara, tens 2 filhos nas bochechas. Não. Ou emprenhas pelos ouvidos, literalmente, saem-te 2 filhos dos ouvidos como se fosse o Garganto, ou o Pantagruel, ou o caralhinho que o foda de Rabelais. A quantidade de referências que foram aqui debitadas põe-me num sítio à parte, que é o da exclusão. Jesus finalmente desceu. Desceu. Vamos lá despachar isto, que isto a humanidade já deu o que tinha a dar, e chega, os mortos estão a levantar-se. Se isto é estranho, imaginem o ponto de vista de um necrófilo que está ali a devorar o cadáver. O cadáver levanta-se, assim perdeu o interesse. Ou então fica indecisa, ou meio interesse, já que o cadáver é um morto-vivo, é meio interesse. Dá-lhe meia picha, um zombie ao necrófilo dá-lhe meia picha. E às vezes é com isso que temos de trabalhar. Do ponto de vista de Jesus, nada de muito novo, porque ele sabe tudo, ele já viu tudo. E se vocês soubessem o que ele gasta em terapia à conta de já ter visto tudo, meus amigos, ele é como o Herberto Helder, que, segundo se conta, levava psiquiatras à loucura e ao suicídio, que fica de caminho. Segundo me disseram que eu não saio de casa. Estamos falados, beijinho. Não, espera aí, deixem-me esperar um bocado. O podcast propriamente dito está fechado. Entretanto, saiu um Cabaré Rabelais, o 3º episódio. Ouçam, é o meu mais novinho. Gosto muito de fazer aquilo, tal como gosto de quase todos. E agora dizia este, detesto fazer, mas faço pela força do hábito, que é medida em newtons póstumos. Cancãs, Cabaré Rabelais, sai este. Saiu o Badminton com as Penas de Ícaro, o secundário de Tertúlia de Mentirosos, onde eu falo comigo próprio, que é um tipo agradável de se falar. Não é que eu prefira o seu discurso ao silêncio. Continuo a preferir o silêncio, digo-lhe sempre. Por acaso sou eu, tu devias ser mimo. O gajo faz aquela cara perplexa ao espelho e eu, não conheço este gajo, chama a polícia, é este gajo que eu lhe digo, está a ver? E ele, não, que eu sou cego. A polícia também deve incluir pessoas cuja visão é nula. Estamos falados. Atuei, se tivesse que classificar, foi um bom menos. Ou se calhar um bocadinho mais, se tiver em conta que testei quase tudo e bateu quase tudo. E nesse particular estava um bocadinho a medo. Será que dá? Será que está? E depois houve ali um momento, ok, está a dar, então meto aqui 3 ou 4. Que sei que resultam, aumentei o ritmo, foi ir por aí acima. Também só tinha 7 minutos. Estou contente com o resultado. Mais piadas a acrescentar aquelas que já tenho. E algumas provavelmente vão crescer ainda mais. Estamos falados. Beijinho na boca, palmada. Não vai ser no rabo, porque vocês já estão à espera. E a comédia é sobretudo surpresa. Estão-se a rir. Então leva no rabo. A piada já está feita. Até à próxima.